E tá ficando chato aí pro Poatan, tá ficando feio, hein? O Magomed Ankalaev postou mais uma provocação aí, pedindo revanche com o brasileiro. E ele, ó, até agora nada. Cadê o chama na postagem? Cadê os stories? Não tem nada. O Poatan simplesmente não fala mais de luta desde o momento em que foi derrotado pelo Ankalaev. O máximo que ele fez foi dar uma entrevista para Ariel Helwani, ponto. Não posta mais nada em suas redes sociais, não fala mais nada, não tem aqueles enigmas que ele costuma postar ali para interagir com os fãs, nada. E o Ankalaev, que é dono do cinturão, não é o normal isso daí. É o cara que venceu, ele é que tá pedindo pelo desafiante. Ele podia pensar, não, a luta foi difícil, eu não quero o Poatan de novo não, vamos partir para outra e procurar outros desafiantes, mas não, ele quer o Poatan de novo, porque na cabeça dele ele acha que a luta foi fácil e que agora, após sentir o brasileiro, a luta seguinte vai ser mais fácil ainda. Ele tá gritando na cara do Poatan que o Poatan é uma luta fácil, tranquila, e o Poatan tá aceitando, cara. Tá aceitando. Muita gente vai dizer, ah não, mas ele perdeu, tem que ficar calado mesmo. Só que assim, galera, o Poatan não vem de 3, 4 derrotas seguidas, é uma derrota. Uma derrota após ter vencido aí o Blachowicz, o Jiri Prochazka 2 vezes, o Jamahal Hill, o Khalil Rountree. São 5 vitórias seguidas, então ele estava na fase espetacular e perdeu essa daí em que ele, Poatan, pensa que venceu. O Poatan já falou em várias declarações aí que para ele venceu a luta. Ou seja, se ele acha que venceu, é a única coisa que importa. Ah, o que está lá oficialmente, dane-se. Né? Não está todo mundo dizendo que a vitória do Gane para cima do Volkov não vale de nada porque foi um grande roubo? Então, se o Poatan acha que venceu, então ele tinha que chegar e falar, não, eu venci essa luta, você nem venceu, os juízes acabaram te favorecendo, porque queriam um campeão novo, sei lá, inventa alguma narrativa, cara, para vender a luta, para fazer isso interessante para o público. O que o Poatan está fazendo, na minha opinião, é fazer com que as pessoas esqueçam dessa luta. Por isso que eu tive a opinião de que, para mim, ele está tentando aí subir de categoria e vendo o que ele faz. Se ele disputa direto o cinturão dos pesados, porque o Aspinall e o Jon Jones não se resolvem, e tirando o Jones não tem nenhum adversário interessante pro Aspinall, ou são caras que ele já derrotou com facilidade, ou é o Ciryl Gane, que vem de vitória contestada, já disputou o cinturão 1.387 vezes e falhou em todas. Ou seja, o único adversário no peso pesado para o Aspinall é o Jon Jones. Não tendo o Jon Jones, teria que ser o Poatan, na minha opinião. Fazer um Aspinall contra um Blades, contra um Gane, contra um Volkov, a quem ele já surrou, contra o Pavlovich, que ele surrou, não vale a pena. Talvez valeria lá pro Jailton Malhadinho, mas também não vende. Então não é interessante para o UFC e não é interessante para o Aspinall. Por isso eu imagino que o Poatan deve estar tentando negociar para lutar direto pelo cinturão dos pesos pesados aí contra o Tom Aspinall. Eu não consigo ver de outra forma. Por que ele estaria calado? Se a intenção dele é a revanche com o Ankalaev. Por que ele está calado? Se ele tem intenção de enfrentar o Ankalaev e acha que venceu a primeira luta, que na minha opinião é uma barbaridade alguém do time dele deixar ele pensar que venceu. Porque se ele imagina que venceu, ele não tem que mudar a estratégia. Ele vai lutar do mesmo jeito de novo. Vai perder de novo. Olha só, o Poatan não fez luta competitiva com o Ankalaev. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. A verdade dói pra você, fã, dói pra o Poatan, mas é essa, cara. Não teve luta competitiva, não teve um momento em que o Poatan foi bem na luta. Alguém me aponta aí qual foi o momento do Poatan? Não acertou um grande golpe, não balançou o adversário, muito pelo contrário, foi balançado e quase foi nocauteado pelo Ankalaev. Né? Pô, é apagar aquela atuação e criar uma outra 100% diferente. O Poatan não pode de maneira nenhuma lutar nenhum momento igual que ele lutou na primeira luta. Aí muita gente que é fã maluco, que não dá mérito ao adversário, vai dizer, ah não, é porque foi uma noite ruim do Poatan. Não foi uma noite ruim do Poatan, foi uma noite normal. Só que o Ankalaev é mais lutador de MMA. É um cara que é bom de chão, é um cara que é bom em pé, é um cara que tem um mental muito forte. Você não vê nunca o Ankalaev se abalar diante de uma luta. Nunca, não importa o adversário. E era isso que eu falava antes da luta. O Ankalaev vai ter um mental muito forte contra o Poatan e de certo. E agora que ele venceu vai ter um mental mais forte ainda. Não subestima adversário, não mija fora do pinico, não se arrisca em situações que ele não deve se arriscar.
Ah, mas ele trocou muito com o Poatan, poucas vezes tentou queda. Sim, mas é porque ele é um bom trocador e tem a dúvida do adversário, se ele vai tentar entrar em queda ou se ele vai lançar a mão. Então isso favorece. O Poatan tem que fazer uma luta completamente diferente, ele tem que colocar de uma vez por todas na cabeça que ele perdeu, e não só isso, como ele perdeu feio, ele não lutou absolutamente nada, e não é porque ele estava numa noite ruim, é porque o seu adversário é muito bom, ele tem que entender isso e traçar uma nova estratégia para que saia dessa vez como vencedor. Já falei diversas vezes aqui nesse canal, para mim ele tem que ser mais agressivo, mas não é só isso, vai ser mais agressivo, vai vencer, não. Eu acho que ele vai passar mais perrengue ainda do que passou nessa luta. Só que a única chance dele vencer é essa, porque sendo mais agressivo, uma mão pode entrar e uma mão do Poatan quando entra acaba com a luta. O Poatan ele tem um poder de nocaute absurdo, é coisa de outro mundo, é genética, é técnica, é tudo misturado. Se ele tocar, acabou, cara, ele só precisa de um toque no momento certo e acabou. É isso que ele precisa, então ele tem que ser mais agressivo. Ele sendo mais agressivo, ele vai se expor a levar grandes golpes do Ankalaev e levar quedas? Vai, mas é isso que tem que acontecer. Eu não consigo enxergar uma outra forma de ele vencer as lutas, ou talvez até como um inscrito aqui do canal comentou, eu não havia parado para pensar. Faz aquela luta pragmática que ele fez, igual na primeira, todos os rounds, só que ali faltando 1 minuto, acelera, parte para cima, senso de urgência, enfia a porrada, porque aí das duas, uma, ou ele impressiona os juízes, porque a luta, no caso, estaria morna, e aí no finalzinho ele encheu de porrada e ganha pontos, ou ele nocauteia. É uma boa estratégia também. Mas ele tem que acelerar, não pode ficar com medo das quedas do Ankalaev. E ninguém pode imaginar também, não, ele defendeu todas as quedas, agora ele pode partir para cima que tá tranquilo. Não tá. Ele defendeu todas as quedas porque ele estava acuado. Ele estava se preocupando apenas com isso. No momento em que ele estiver atacando, você está se expondo, cara. Se ele vem para cima do Ankalaev com tudo, o Ankalaev vai nas pernas, é queda. Ele não vai defender, igual defendeu da última vez. Então não pensem assim, porque vocês vão se frustrar. E vão achar que o Poatan piorou da primeira para a segunda luta. Ah, por que não levou queda na primeira e levou na segunda? Porque foi mais agressivo. É isso. Não pense você que o Poatan fazendo a luta mais agressiva, ele vai defender as quedas do mesmo jeito, que não vai. Não vai. E outra, ele fica exposto a levar pancada em pé também, porque o Ankalaev já mostrou que troca muito bem. Não é do nível do Poatan, pelo amor de Deus. Não chega nem perto. Mas isso é MMA, não é kickboxing, não é boxe. No jogo do MMA você mistura tudo. E na mistura de tudo, o Ankalaev é mais lutador. Quer você queira ou não, o Ankalaev é mais lutador. E o Poatan vai ter que bolar uma estratégia para passar disso aí. É a minha opinião. E olha só, tem que responder nas redes sociais, não pode deixar o público esquecer. A menos que essa realmente seja a intenção, deixar o público esquecer para subir de categoria. É o que eu estou imaginando, não é informação. É o que eu estou imaginando que pode estar acontecendo, porque para mim não faz o menor sentido o Poatan ser esculachado nas redes sociais aí pelo Ankalaev todo dia e simplesmente cagar para isso. Que vantagem ele tem fazendo isso? Se ele quer lutar com o Ankalaev, ele vai acabar não vendendo a luta. Quem é que vai querer assistir isso daí? Se um provoca, o outro não liga, vai deixando o público esquecer, ao mesmo tempo em que a Fight Nerds vai invadindo com tudo o topo do UFC, todo mundo só fala da Fight Nerds, porque tem lutadores de altíssimo nível que pra mim, ó, todo mundo tem chance de ser campeão, principalmente o Jean Silva. Pra mim o Jean Silva já é papo de campeão ano que vem. E aí os caras estão crescendo enquanto o Poatan fica calado. Todo mundo só quer falar da Fight Nerds, o Poatan fica calado, não fala nada do Ankalaev. Se essa luta já não venderia tanto por conta do Ankalaev não ter carisma nenhum, com o Poatan sem responder que não vai vender mesmo. E aí o dinheiro a mais que ele poderia ganhar ele não ganha, os seguidores a mais que ele poderia ganhar ele não ganha. E sim, isso é importante sim, você ter mais seguidores, você ganhar mais dinheiro, sim, é muito importante sim. Eu não entendo porque que o Poatan está calado, de novo eu digo, a menos que ele esteja pleiteando uma disputa de cinturão na categoria de cima. Agora eu quero que você deixe a sua opinião aqui no campo de comentários. Por que você acha aí que o Poatan está calado? Ele está calado porque ele está trabalhando ali na dele? Ou ele está calado porque ele perdeu mesmo, não quer provocar se ele não está no posto de provocação? Ou ele está calado porque ele quer lutar na categoria de cima? O que você pensa aí dessa situação toda? Coloque aqui no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like aí. Se chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, tamo junto, valeu e até mais.